Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Que bom. Quero compartilhar com você um pouquinho mais dessa palavra. Esses dias, amados, nós temos falado sobre salvação. Daqui a pouco já vai fazer um mês que a gente está falando desse assunto. E tem muita coisa que Deus tem tratado com a gente. E eu tenho abordado para as pessoas o seguinte: aquele texto de Marcos 16:16 aponta da seguinte forma: quem crer e for batizado será salvo. Eu tenho citado isso quase todos os cultos, para que você entenda por que nós estamos falando de salvação. A salvação não é algo que você alcança de maneira imediata na hora que você aceita Jesus ou você é batizado. Será salvo, diz o texto. Então existe um processo, e esse processo Deus tem falado ao nosso coração ao estudarmos a carta de Romanos. Carta essa que converteu tantos grandes homens de Deus na época medieval, que foram ícones da reforma protestante, como Calvin, Lutero, Calvino, entre outros. Lendo esta carta, eles entenderam um processo de salvação, alcançaram a salvação, dando margem para mim e para você de também termos o mesmo sucesso que eles tiveram, de poder dizer: agora eu sou filho. E uma coisa interessante que eu quero tratar com você hoje, e hoje nós vamos abordar um pouco sobre isso, é que desde a hora que a gente começou a estudar o livro de Romanos, em nenhum momento você vai ver Paulo falando sobre filiação e paternidade. Por quê? Porque isso é trabalhado. Ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada de fé, Deus vai trabalhar isso. Não é porque eu sou batizado que eu já sou filho, não. Você vai ser salvo, você vai se tornar filho. À medida que você vai avançando, você vai adotando de Deus características. Você vai mudando. E aí sim, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é um filho de Deus. Ele é uma filha de Deus. Mas por que você está falando isso? Olha o comportamento dela. Olha o comportamento dele. Ou seja, o passar do tempo foi moldando a pessoa. E você vai ver que Paulo está falando de salvação, mas até agora, estamos já no capítulo 8, Paulo em nenhum momento fala sobre ser filho, mas agora ele vai abordar esse assunto. Porque não tem como. A salvação vai fazer você se tornar um filho de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa: todo mundo é filho de Deus. Não. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que não é assim. Você percebe que nós nos tornamos filhos de Deus. Existe esse processo sim, e Deus ele está nos ensinando por esses dias. Bom, vamos dar continuidade nesse texto. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia por gentileza. Romanos capítulo 8. Na sexta-feira nós paramos no verso de número 13. E hoje nós vamos ler o verso 14. Isso, Romanos capítulo 8. Inclusive, amados, nós já começamos a liberar a série de mensagens já. Lá no grupo da igreja, eu gravei um recado explicando que nós vamos seguir uma série de mensagens sobre salvação. Já lançamos a primeira, tem várias já no ponto, já foram editadas para a gente ir soltando uma após a outra, para que você consiga ouvir na sequência, para fazer mais sentido para você esse assunto. Bom, vamos lá. Aí Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem, pessoal? Vamos ler de novo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você vai ver que no decorrer
da trajetória de Romanos ali, ele escrevendo essa carta, no começo ele fala muito sobre viver na carne, sobre agir na carne, sobre ser guiado pelo Espírito, e agora sim ele fala, olha, vai chegar um ponto que você vai amadurecer, você vai entender a importância de você de fato ser guiado pelo Espírito de Deus, e é nesse ponto que você se torna um filho de Deus, quando Deus consegue lhe guiar. De que forma? Pela carne? Não, lhe guiar pelo Espírito. Quando você se tornou sensível ao Espírito e agora Deus consegue lhe guiar. Então, o que para muitos ser filho de Deus é só você falar eu sou filho de Deus, para Deus, um filho de verdade é guiado pelo Espírito dele. Um filho de verdade é guiado pelo Espírito dele. Então, se eu digo eu sou filho de Deus, mas não sou guiado, eu ainda não sou filho. Paulo descreve como um padrão, dizendo, olha, esses que são guiados, é esses que são os filhos. É esses que alcançaram esse patamar, onde agora já não são mais tomados pela carne, pelo impulso. Agora eles são guiados pelo Espírito de Deus. E agora sim, eles se tornam filhos de Deus. Você vê que teve toda uma trajetória, ele teve que tratar com você. Quem ouviu as outras mensagens anteriores vai perceber, ele falou de uma luta que trava entre o espírito e a carne. Paulo falava, olha, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero, eu não faço. Mas por quê? Porque o pecado habita em mim. E o que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Mas por quê? E ele complementa, porque o pecado habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Ou seja, ele explicava de maneira clara que essa luta acontecia dele querer fazer as coisas certas e não conseguir, porque o pecado ainda habitava nele. Ele explicava que aquilo que ele estava fazendo e não queria fazer, também era resultante do pecado dentro dele. E detalhe, ele está falando do pecado que habita. Vive, habitar é viver. A pessoa não foi tratada, o pecado está ali, latente, na vida da pessoa, não foi tratado aquilo. Por isso, o que ela quer fazer, ela não consegue. O que eu quero? Eu quero Deus, eu quero buscar Deus, eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero ser uma pessoa que sai das coisas erradas. Pastor, mas eu não consigo ser isso. Pois é, o pecado habita aí. E eu apontava na sexta-feira, só que pegando um gancho para fazer mais sentido do que estamos estudando hoje, eu falava na sexta-feira sobre o caso do pecado habitar em nós e o pecado estar à porta. E eu lembrava as pessoas sobre Caim e Abel. Quando Deus pede uma oferta, os dois preparam uma oferta, os dois dão uma oferta para Deus. Só que a oferta de Abel é aceita diante de Deus, mas a de Caim não. Caim fica desgostoso, indignado, ele não aceita isso. E Deus vem falar com ele e fala, ei, se tu tivesse feito direito, eu não teria aceitado a sua oferta? Você fez de qualquer jeito, quer que eu aceite? Eu sou o teu Deus, como é que você faz as coisas de qualquer jeito? Eu não vou aceitar. E vou dizer mais, o pecado já estás à porta, e está sobre ti o seu desejo. Ou seja, em outras palavras, você que sabe se você vai deixar esse pecado entrar ou não, mas que ele está à porta do teu coração, ele está. Você está indignado comigo, que sou o teu Deus? Eu lhe pedi uma oferta, você faz de qualquer jeito, quer que eu aceite? Está indignado comigo? O pecado já está na porta, se você deixar, ele entra. No caso de Paulo, quando ele fala que o que ele queria fazer ele não conseguia, ele já dizia, é por causa do pecado que já habita. Não está à porta não, já entrou. Está aqui dentro. Eu vivo com isso, não fui tratado, não fui lavado no sangue do Cordeiro, não, está aqui. Por isso que eu quero, o que eu quero eu não consigo, e o que eu não quero eu acabo fazendo, e fica nesse processo de lamentação, fazendo coisas que você não quer e não consegue andar com Deus, é porque o pecado habita. Aqui Paulo já está dizendo, olha, quando você já entendeu toda essa questão, agora é hora de ser guiado. Agora você já não faz a coisa do seu jeito. Agora você não vai tomar decisões porque você acha melhor. Agora você quer ser guiado por Deus em cada decisão. Irmão, e eu vou dizer um negócio para você. Eu sei que é difícil, às vezes, ser guiado por Deus.
Porque nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas opiniões. E ter que abrir mão de tudo isso às vezes é difícil. Porque Deus, ele não vem para você e já abre o leque e fala tudo que vai fazer, não. Lembra de Abraão? A Bíblia Sagrada diz que ele chega para Abraão e fala assim: eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, da terra, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, à medida que você for caminhando, eu vou te mostrando, não vou te mostrar tudo. Você precisa caminhar comigo, Abraão, e eu vou te mostrando aos poucos. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa vida com Deus é desse jeito. Ele não revela tudo, ele vai te mostrando aos poucos. Ele vai te ensinando aos poucos. E aí quando se chega nessa matéria de confiar em Deus e ser guiado por Deus, eu sei que não é fácil, mas é necessário. É assim que os filhos de Deus, eles se portam, eles agem. Ah, eu vou trocar de carro, tá. Seja guiado por Deus. Não, porque eu gosto daquele ali, eu vou. Tem até um ditado aí fora que o pessoal fala: quem não tem as manhas, não entra não. Não, mas eu sei, pastor, eu entendo de carro e tal. Irmão, eu já vi muita gente também achar que é esperto, achar que é inteligente, achar que é desenrolado e tomar na cabeça. Se nós nos declaramos homens de Deus, mulheres de Deus, sejam guiados em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Vai entrar num relacionamento, seja guiado. Tem gente que paga para sofrer, tá que nem Jonas. Ele pagou para entrar no navio para enfrentar uma tempestade, irmão. Ele pagou a passagem para entrar numa tempestade, fugindo de Deus. Ele não se importou em ser guiado por Deus, ele fez do jeito dele. E quantas pessoas às vezes agem dessa forma, irmão? Não, pastor, estou aperreado aqui, eu vou pegar um empréstimo. Os filhos de Deus são guiados por Deus. E Deus tem uma palavra para você. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Nesse mesmo texto, que é o Salmo 34, também diz: os que temem ao Senhor, de nada tem falta. Então são dois quesitos para não faltar nada para você. O primeiro deles é buscar a Deus, buscar direção, querer uma palavra de Deus, não fazer a coisa do seu jeito. O segundo quesito é: aqueles que temem, que respeitam a Deus, também não vão ter falta de nada. Às vezes está faltando porque em algum momento a gente não respeitou a ordem de Deus, a direção de Deus. Em algum momento a gente quis fazer do nosso jeito, não quisemos buscar a direção. E aí vai faltar. O texto sagrado de Deuteronômio 28 fala que quando você ouve, as bênçãos vêm sobre você. Elas te alcançam aonde você estiver. Mesmo que todas as portas estejam fechadas, se você ouvir o que Deus quer falar para você, as bênçãos vão te alcançar. Eu sei que tem momentos que parece que não vai chegar, parece que a gente está perdendo por estar obedecendo a Deus, mas não, Deus não deve nada para ninguém, irmão. Não deve nada para ninguém. Portanto, aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí Paulo continua dizendo o seguinte, presta atenção. Verso 14 nós lemos, aí o verso 15 diz assim: por quê? Por que tem que ser guiado? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo. Mas o que você recebeu? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, de que forma? Abba, Pai. Irmão, quando eu li isso aqui de manhã, eu falei: meu Deus, por que eu tenho que ser guiado? Porque o texto sagrado diz que Ele não nos deu um espírito de servidão, de escravidão. Deus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Vai ter que obedecer, né? Você não é escravo, irmão. Ele não te deu esse espírito para você vir servir a Ele por obrigação. É ter que ir para a igreja? Não, você não entendeu. Quando se fala de salvação, não tem nada a ver com obrigação mais. Eu tenho que fazer porque tenho que fazer.
ou vou fazer porque eu tenho medo do diabo me pegar, vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Deus está falando: eu não dei a vocês um espírito de escravidão, para vocês novamente estarem diante de mim com medo. Não é assim que eu quero vocês. Eu dei a vocês um espírito de adoção de filhos. Eu adotei vocês como meus filhos. Quando nós conhecemos o Pai que temos, nós não temos receio de estar perto do nosso Pai. Se você sabe que você tem um Pai amoroso, carinhoso, não há dificuldade de você se aproximar do seu Pai e dar um abraço, dar um beijo, dizer que o ama. Não há dificuldade. Diferentemente de quando muitas vezes nós temos um pai mais rígido, mais ríspido, mais duro, que toda vez que o filho quer abraçar, ele empurra. Não, para com esse negócio, que melação é essa? Geralmente o filho vai ficar mais acanhado, receoso de chegar. Mas nós conhecemos o nosso Pai, que é Deus. Ele é Pai de amor. Ele nos adotou, mesmo sabendo de toda a presepada que nós fizemos na nossa vida pregressa, ou seja, a nossa vida antes de Cristo. Ele sabia, e mesmo assim quis nos adotar. Se isso não é amor, irmão, eu não sei o que é. Se Ele teve a capacidade de me abraçar quando eu estava sujo, imundo, fazendo tudo errado. Eu não vim para a igreja porque eu estava certinho, não, irmão. Eu vim porque eu estava todo errado. Eu era uma decepção. Sinceramente, eu acho que é assim que alguém poderia descrever. Só que mesmo assim Deus me abraçou. Ele revelou o amor dele. O livro de Romanos fala que Deus prova o amor dele, enviando o Filho dele, quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o Pai que você tem. É Ele que te adotou. Foi Ele. Para quê? Para você vir aqui e servir a Ele com medo? Obrigado? Como se fosse um escravo? Como se fosse um filho. Com a intenção de honrar o Pai. De não querer decepcionar o seu pai. Não tem filho que é assim? Eu sei que no meio dessa geração tão corrompida, mas ainda existem filhos que dizem: eu não quero decepcionar o meu pai. Eu não vou decepcionar o meu pai. O meu pai acredita em mim. Eu vou honrá-lo. Vou andar de maneira decente, honesta. Eu vou honrar o meu pai. Porque eu entendo e reconheço tudo que meu pai abdicou por causa de mim, abriu mão por causa de mim. Então, assim sendo, eu vou honrar o meu pai. Ainda existem mentalidades assim. E é essa mentalidade que Deus procura. Por isso, no coração dessa pessoa que está nesse processo de salvação, ou já está salva, tem esse coração com a intenção de honrar o Pai. E esse coração, com essa intenção, ele clama: Abba, Pai. Essa palavra vem do grego. O Novo Testamento foi transcrito do grego para o português. E a palavra Abba significa querido, ou paizinho. Abba, Pai, paizinho. Paizinho querido. Dando a ideia de intimidade. Deus então chama as pessoas para uma intimidade. A salvação, ela gera intimidade. Por isso, como diz o outro aí fora, quando a conta não fecha, né? A pessoa diz que é salva, mas não tem intimidade com Deus, não tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de passar um tempo com Deus, de qualidade. Mas se a salvação gera intimidade, faz você clamar a Abba Pai, paizinho querido, isso é intimidade. Por que não aconteceu? Por que você não conseguiu chegar nesse estágio? Talvez porque você estagnou no tempo, acreditando que, não, eu já me batizei, eu estou salvo. Eu vou para a igreja, eu estou salvo. Tem gente que nem vai para a igreja, eu já vou para a igreja, então já é meio caminho andado. Quem crer e for batizado será salvo. Põe isso dentro de você: será, será, não é, será. Estamos buscando essa salvação.
Estamos buscando esse sentimento, essa certeza dentro de nós, de que agora nós alcançamos a salvação. Isso você não vai alcançar só na eternidade, não. Aqui na terra você pode sentir isso. Davi sentia isso. Quando Davi pecou, ele disse, ele pede perdão para Deus e ele pede: torna a dar-me a alegria da tua salvação. As pessoas sentem isso aqui na terra. Você pode sentir a alegria de uma pessoa salva aqui na terra. Tem gente que, apesar de estar na igreja, ainda não conseguiu sentir isso, porque está faltando o processo de salvação. Embora você tenha aceitado Jesus, batizado, mas se você não passou pelo processo de salvação, esta alegria você não vai conseguir sentir. Essa vontade de estar perto do Pai, você não vai ter. De clamar Abba Pai, você não vai ter. Intimidade com o Pai. Não é aquele filho que vem só para pedir alguma coisa. E tem pai aqui que sabe do que eu estou falando. Não tem coisa pior do que o teu filho vir te abraçar só quando ele quer alguma coisa. Não tem coisa pior do que o teu filho te elogiar só quando ele quer alguma coisa de ti. Não tem coisa pior, você se sente usado. Tem pai que até estranha. Você está me elogiando, o que tu quer? Não é assim? Eu já sei que tu está querendo alguma coisa, você está me elogiando demais. Fala logo o que tu quer. Mas nenhum pai, eu sou pai, eu sei como que é. Nenhum pai acha esse comportamento normal. E você acha que Deus se sente como? Com aqueles filhos que vão até Ele só para pedir alguma coisa. Que só vão à igreja só quando estão precisando. Você acha que Deus se sente como? Tem horas que Deus permite você sentir esse sentimento aqui na terra, para você entender um pouquinho do coração de Deus. Se não é bom teu filho te procurar quando precisa, e apenas isso, também não é bom servir a Deus só pela necessidade. Por isso, Ele nos deu um Espírito dizendo que clamamos Abba Pai. Nós queremos intimidade com o Pai. É isso que Paulo está dizendo. A salvação gera essa intimidade. E ele continua dizendo, vamos lá. Aí verso 16. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, representando o Espírito de Deus, testifica, ou seja, prova, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Deus faz questão de provar para você, de confirmar no seu Espírito, que você agora é filho de Deus. Eu não sei se já aconteceu. Às vezes tem famílias que acabam adotando crianças. E é muito comum, às vezes, entre os irmãos, alguém dizer assim: você não é filho do meu pai de verdade. Você é adotado. Você é adotado. Você não deveria nem estar aqui. E não tem coisa mais maravilhosa do que o pai dizer assim: você pode não ser meu filho de sangue, mas você é meu filho do coração. O pai faz questão de testificar para o filho: você é meu filho, você pode não ser de sangue, mas eu cuidei de você e dei minha vida para você como dei para qualquer um dos outros. Você é tão importante quanto qualquer um dos outros. Toda aquela baixa autoestima vai embora. O próprio pai confirmou: você é meu filho. Irmão, Deus, Ele tem isso com a gente. Deus faz questão de, no decorrer da nossa caminhada, Ele provar no teu espírito, falar para você que você agora é dele. Você é filho dele. Você não é um escravo dele. Você é filho dele. Ele trata você como filho dele. Eu não sei você, mas isso, entender essa realidade, faz eu querer me aproximar mais de Deus. Porque tira aquela ideia do Deus carrasco, que está doido querendo nos castigar, esperando só uma oportunidade para pesar a mão sobre nós. Tira essa imagem, cai por terra essa imagem, e nos dá vontade de se aproximar de um Deus assim, que quer provar para mim que eu sou filho dele, que ele me adotou. De fato, eu não fazia parte da família de Deus, mas agora eu faço.
Pelo sacrifício de Cristo eu faço. Por causa desse sacrifício eu fui adotado. Estou inserido nessa família agora. Tenho direito ao céu como qualquer outra pessoa. Você consegue entender isso? Dá vontade de se aproximar de um Deus assim. E aí o texto ainda segue. E aí a gente vai encerrar aqui no verso 17 e diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de quem, pessoal? De Cristo. Vamos ler de novo esse trecho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sabe o que eu acho mais fantástico aqui? É que é mais ou menos assim. Não sei se você já viu esse episódio, acontece muito em filme. De muitas vezes o pai rico morre e geralmente ele tem um filho só. Ele é o dono de toda a herdade, de toda a herança. Mas do nada, sempre aparece um filho e fala assim: olha, ele também é meu pai, e pode fazer o DNA e você vai ver que eu sou filho dele. Em outras palavras, eu também tenho direito a essa herança. Quem já viu esse filme acontecer? Do nada, é sempre quando morre que aparece. Sabe o que é mais interessante? Que geralmente é aí que é o estopim para grandes brigas. Porque aquele filho único, ele não quer dividir a herança com ninguém. Ele fala: não, eu estive aqui o tempo todo, você chegou agora, você quer ter direito em toda a herança do pai? De jeito nenhum. Quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o que significa isso? Cristo é o primeiro herdeiro de tudo. Há diversas passagens na Bíblia Sagrada onde Cristo fala assim, e que Deus havia depositado nas mãos dele todas as coisas, que Deus havia confiado tudo nas mãos de Cristo. Ou seja, eu sei que esse lance de herdade, de herança, a ideia que se tem é: não, a herança só toma posse quando morre. Quando o herdeiro, o pai morre, aí o herdeiro toma posse. Mas Deus sempre compartilhou da herança com o filho. Todo o poder que Deus tinha, Deus sempre compartilhou com o filho. Sempre. Cristo veio como Deus na terra também. Estava na carne humana, mas Deus havia depositado nele todas as coisas. Estava nas mãos dele. E aí você pensa: bom, agora vai dar briga, porque quando aparece mais um herdeiro para dividir a herança, vai dar briga. Mas o nosso Cristo não é assim. O nosso Cristo não tem dificuldade em dividir a herança do Pai conosco. Tanto que Ele nos deu o nome dele para nós. No livro de Apocalipse, aliás, me perdoe, se eu não me engano é no livro de João, capítulo 17, na oração de Jesus, e ele fala aí desse jeito: Pai amado, eu oro, eu rogo por eles, para que aonde eu estiver, eles estejam comigo também. Ele não tem dificuldade de compartilhar a herança. No livro de Apocalipse, sim, Jesus ele fala que nós nos assentaremos no trono com ele também. Então, dando a ideia de que ele não tem dificuldade nenhuma em compartilhar a herança. Toda a autoridade, todo o poder que o Pai deu a ele, ele vem e compartilha conosco. O nome que o Pai deu para ele, ele vai e repassa para nós, dizendo: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Eu vou fazer. Estou compartilhando com você o meu nome. Você vai ser glorificado da mesma maneira que eu fui. Você vai ser exaltado como eu também fui. Com Cristo não tem esse negócio de não dividir a herança. Pelo contrário, Ele já tem repartido isso conosco. Por isso que o texto sagrado diz que nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, existe uma herança de Deus para nós. E essa herança nós alcançamos juntamente com Cristo. Através de Cristo. Ele compartilha conosco.
Ele é chamado de filho de Deus, e agora nós também somos chamados filhos de Deus, adotados, enxertados na família. Ele não, ele é legítimo, mas nós fomos enxertados, e ele compartilhou conosco da mesma herdade. Cara, que coisa linda isso, que coisa tremenda isso. E aí o mais bonito vem agora, finalzinho do verso, e diz assim: e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o que, pessoal? Glorificados. Vamos ler todo o verso para fazer mais sentido. Verso 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o que? Glorificados. Pode acontecer de muitas vezes você padecer situações por causa de Cristo. Não pense que com você não vai acontecer. Há situações onde a pessoa persegue só porque sabe que você é cristão, persegue você só porque sabe que você quer andar direito. Existem situações que as pessoas pegam no nosso pé só porque sabem, ele vai para a igreja, ele é da igreja, vamos cutucar ele, vamos incentivar ele para o errado. Tem horas que nós somos perseguidos por conta de Cristo. Jesus, ele nos avisou quanto a isso. No Evangelho de Lucas, ele fala assim: não pense vocês que eu vim trazer a paz, eu vim trazer espada. E os inimigos do homem serão da sua própria casa, da sua própria família. Do que ele estava se referindo? Ele estava falando que por causa dele, por causa do amor que nós temos a ele, porque decidimos seguir a ele, talvez a nossa família não aceitaria, e de repente a nossa família se levantaria contra nós, sabendo o nosso posicionamento, sabendo que agora decidimos seguir a Cristo. E às vezes os nossos inimigos seriam na nossa própria casa. Eu contei para as pessoas hoje pela manhã um episódio de uma igreja que eu passei, onde a moça, ela tinha aceitado Jesus, estava feliz da vida. Enquanto ela estava indo para a igreja e não tinha aceitado Jesus, a família nem falava muita coisa. Mas teve um dia que ela ficou tão contente, que foi o dia que ela aceitou Jesus, que ela chegou transbordando em casa, dizendo para a família: olha, hoje é o melhor dia da minha vida. O que foi? Aceitei Jesus. E a família extremamente tradicional disse para ela: como é que é a história? Você está dizendo que você vai virar crente? Você não sabe que a nossa família é completamente tradicional? Isso seria até uma traição. Todo mundo da nossa família sempre ficou nessa religião. Você vai querer sair? Que absurdo! Não, tire essa conversa da nossa casa. Eu não quero nem saber desse negócio de que ser crente, que aceitou Jesus. Pare com essa conversa aqui. E ela falou: mas eu estou tão feliz. Não quero saber desse assunto. No caso, ela já não tinha pai, era somente a mãe e as irmãs dela, e todo mundo foi contra ela. Toda a família ali da casa foi contra ela. Ninguém apoiou. E ela ainda falou o seguinte: se você ficar insistindo com essa história, na hora que você for para a igreja, aqui nessa casa você não entra. Ela pensou: não, isso aí a mãe está falando, está com a cabeça quente e tal. E ela foi para a igreja. Até que um dia, quando ela chega em casa, o portão está fechado, o cadeado batido. Ela começa a bater na porta: mãe, abre a porta, mãe, já cheguei. E a mãe deu ordem para as outras irmãs dela: não é para abrir, se vocês abrirem, vocês vão ficar do lado de fora. Isso é para ela aprender, para parar com esse negócio de querer igreja, Cristo, querer aceitar Jesus. É para ela parar com esse negócio. Os inimigos dos homens seriam da sua própria casa. E às vezes nós padecemos por causa de Cristo. E ela está lá, do lado de fora, vendo aquela falácia da mãe dela se tornar uma realidade. E ela fala: meu Deus, e agora? Sentada na calçada, chorando, não sabia mais o que fazer.
Falou, meu Deus, eu vou dormir na rua mesmo. Por causa do Senhor. Meu Deus, cadê o Senhor? Nisso, um irmão que tinha participado do culto com ela, acabou o culto, saiu com a família para comer, e na hora de voltar para casa, ele sentiu de Deus de fazer um trajeto diferente, que passava justamente na casa dessa irmã. Quando ele veio com o carro, ele vê de longe, aquela ali não é a irmã tal? É ela mesmo. O que ela está fazendo na porta de casa, uma hora dessa? A gente não poderia estar dando sopa uma hora dessa aqui é perigoso. Encostaram o carro. Oi, irmã, tudo bem, tudo bem? O que você está fazendo aí do lado de fora? O que aconteceu? E ela contou toda a história. Irmão, minha mãe tem me perseguido, porque eu entreguei minha vida para Jesus. E ela tinha me prometido uma vez, que uma hora dessa eu ia para a igreja, eu ia entrar dentro de casa, e hoje foi o dia que ela trancou a porta e não me deixou entrar. E aquele irmão entendeu. Por isso Deus fez com que eu mudasse o meu trajeto. Só para passar aqui e dizer para ela, você não vai dormir do lado de fora não. Ele e a esposa concordaram em levar a esposa, a moça para dentro de casa e não deixar ela dormir ao relento. Ela ainda ficou alguns dias na casa desse irmão. Depois a mãe dela ligou e falou, ó, filha, pode voltar para casa, mas não vem com essas conversas de crente não, que a gente não vai aceitar. E aí aceitaram ela dentro de casa. Mas aonde eu quero chegar contando essa história verídica para você? Às vezes, por causa de Cristo, nós padecemos. Só que tem um detalhe. Você leu aí o restante do verso? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. A palavra glorificado significa honrado, louvado, mas também significa exaltado, reverenciado, respeitado. Respeitado. Deus vai fazer isso conosco. Se por causa do nome dele você tem padecido, tem sofrido, é diferente de muitas vezes. Eu já vou voltar para o assunto dessa irmã, porque quero terminar para você entender o desfecho dessa história. É diferente de muitas vezes você ser perseguido porque você dá motivo. Tem crente que às vezes dá motivo. Todo dia chega atrasado no trabalho, faz o trabalho de qualquer jeito, não tem compromisso com nada, e o patrão está em cima. Rapaz, eu vou lhe mandar embora, rapaz. Você está pensando o quê? Aí a pessoa na hora de orar, meu Deus, eu estou sendo perseguido, o diabo está se levantando, meu Deus. Mas é porque você está vacilando. Você está dando motivo. Aí você quer o quê? Aí é o diabo? Não, aí é você, meu amado. É diferente de você estar sofrendo, fazendo direito, obedecendo a palavra de Cristo, tentando honrar a Cristo. É outra história. O desfecho dessa história dessa irmã foi o seguinte: o tempo foi passando, tinha uma maldição na casa dela, onde todas as irmãs dela, começou com a mãe dela, o casamento não deu certo, acabaram se separando. Depois a irmã dela casou, separou. A outra irmã casou, separou. Ninguém conseguia se dar bem no casamento. Eu não lembro agora a quantidade de irmãs, mas se eu não me engano eram umas 5 irmãs, com ela 6, e nenhuma conseguia ser feliz. Por isso, elas moravam na casa com a mãe, porque os casamentos não tinham dado certo. Nesse meio termo bem aí, essas irmãs começaram a pedir conselho para ela, porque ela não parou de ir para a igreja. A mãe havia aceitado ela em casa, só falou para ela, só para de falar de Jesus aqui dentro, só não quero ouvir falar de Jesus aqui dentro. Mas as irmãs começaram a perceber, ela está se fortalecendo, ela está bem, vou pedir um conselho para ela. E vinham falar com ela: ô mana, eu sei que você está indo para a igreja, ora por mim, me ajuda em oração aí. Eu sei que a mãe não quer que a gente fale de Jesus aqui dentro não, mas ora por nós. E ela falou assim: não vou só orar não, vou te aconselhar. A Bíblia diz assim, assim, assado e tal. Daqui a pouco uma outra irmã, mesma coisa: ô mana, eu sei que você está indo para a igreja, ora por mim, estou passando por isso, aquilo, outro e tal. Não vou só orar, vou te orientar, faça assim, assim, assado. É dessa forma que a Bíblia ensina. Irmão, irmã por irmã, até chegar na mãe.
Teve um dia que a mãe pediu para ela oração. Minha filha, ora por mim. Eu não estou legal não. E ela falou, mãe, conte com a minha oração. E a Bíblia diz isso. Resultado, hoje a família dela reconhece ela como uma mulher de Deus. Em toda a família dela, só o casamento dela deu certo. Hoje ela é conferencista, palestrante, fala do amor de Deus para as pessoas. Ou seja, Deus fez com que ela fosse respeitada. Deus glorificou ela, do jeito que está escrito aqui. Porque se é necessário padecer com Cristo, se acontecer isso, também seremos glorificados com Ele. Deus não vai deixar você ser desonrado, meu irmão. Se você está sendo perseguido porque você é de Jesus, se você está sendo perseguido porque você agora decidiu andar direito, agora você está entendendo o processo de salvação e você está querendo se alinhar de verdade, ser um cristão correto com Cristo, e por causa disso muita coisa tem acontecido na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e você diz, pastor, parece que o negócio piorou, só foi eu querer levar a sério as coisas de Deus, parece que o negócio amarrou, pastor, parece que todo mundo me abandonou. Deixa eu dizer um negócio para você. Se por você ter decidido aceitar a Cristo, andar direito com Cristo, amizades se apartaram de você, não fique se humilhando querendo essas amizades de volta, não. Às vezes o próprio Deus já está tirando essas pessoas do teu caminho, porque vão lhe atrapalhar. Existem amizades que não ficam felizes com o nosso sucesso. Existem amizades que ficam contentes quando nos vê na lama. E esse tipo de amizade nós não precisamos que estejam do nosso lado. Por isso que eu me relembro muito bem isso, que quando eu aceitei a Jesus, quando eu comecei a andar com Cristo, um monte de amigos que estavam do meu lado sumiram. Falei, caramba, o que aconteceu? É porque eu tinha virado crente. Ah, o Júlio não é mais o mesmo, diziam para mim. O Julião não é mais o mesmo. Eu gostava daquele Julião zoeiro, que gostava da bagaceira. Não é mais um dos nossos. Essas piadinhas a gente tinha que ouvir. No começo, eu queria essa amizade de volta, eu não queria ficar solitário. Mas Deus me mostrou, te acalma. Eu vou te mostrar o que é uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira te leva para mais perto de Deus. Se te atrapalha, não insista. Ficou emburrado comigo, pastor. Deixa lá. Tu pecou contra a pessoa, fez alguma maldade com ela? Errou contra ele, contra ela? Não errei. Deixe. Pastor, mas é amizade de anos, a gente cresceu junto. Mas está te atrapalhando a tua salvação? Tá, pastor, então deixe. Tem gente que quer segurar aquilo que Deus está querendo tirar. É Deus tentando arrancar porque vai prejudicar. E a pessoa, não, isso aqui não. O que eu pude aprender? O que eu pude aprender com isso? De fato, eu não tenho mais a quantidade de amigos que eu tinha no passado. Não chega nem a metade, nada. Está bem longe disso. Mas os poucos que eu tenho, eu sei que a hora que eu precisar, eles vão orar por mim. Eles vão me ajudar. Eles vão me colocar no caminho se eu estiver errado. Eu comecei a perceber que não é a quantidade. Eu preciso de qualidade. Se você tiver um bom amigo, é melhor do que você ter não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil amigos de rua. Se você tiver um amigo verdadeiro, vale muito mais do que toda essa multidão ao seu lado, torcendo pelo teu insucesso. E o que Deus ele faz com a gente é justamente isso. É colocar pessoas de qualidade no nosso caminho. E você começa a perceber, eu não precisava de muito. Eu só precisava de bons amigos. Você consegue entender isso? Isso é o que, pastor? Isso é Deus glorificando quando você padece por causa dele. É Deus tampando uma brecha que foi aberta, porque você agora está com Cristo. E o diabo te feriu de alguma forma, tirou o seu chão, você não tem mais ninguém, anda sozinho agora, não tem problema.
mas na hora certa, Deus vai fazer que nem fez com Saul. Deus tocou no coração de pessoas para estar do lado de Saul. Não era todo mundo. Deus tocou no coração de pessoas para estar ao lado de Saul. Deus vai tocar no coração de pessoas para estar ao teu lado, nos piores momentos da sua vida e nos melhores também. Pessoas que realmente querem te ver bem. Portanto, seja o que for que você está passando, se é por causa de Cristo, se você está padecendo por causa dele, com ele você também será glorificado. Deus vai honrar você. Deus vai lhe abençoar. Fique tranquilo. Amém, queridos? Fique tranquilo. Mas tão somente perceba se essa perseguição, esse sofrimento realmente é por Cristo, ou se é você que está dando motivo para isso. Ah, pastor, estou enfrentando uma perseguição lá em casa, minha mulher está me perseguindo, quer brigar comigo todo dia. Também tu não traiu ela? Tu não está escondendo as coisas dela? Você quer o quê? Você criou situação, meu amigo. Você não é mais transparente, você quer estar dentro do casamento vivendo como solteiro. Você quer o quê? Quer que a mulher receba você com um sorriso na orelha? Para os outros lá fora você sorri, para dentro de casa você dá patada, você é estúpido, você é grosso. Você quer o quê? Você acha que ela vai ficar apanhando até quando? Ah, o diabo está se levantando, pastor. Não, isso aí é motivo teu. Você cavou uma cova e se você não abrir os olhos você vai cair nela. Você não está padecendo por Cristo. Não é porque você está vindo na igreja, é porque você está dando motivo. Então abre os seus olhos. A salvação, o que você está aprendendo aqui hoje? Primeiro, salvação vai gerar em você um direcionamento da parte do Espírito. Pessoas salvas ou pessoas no processo de salvação, elas são guiadas pelo Espírito de Deus. Outra coisa que você aprendeu hoje aqui, uma pessoa que é salva, ela não tem um espírito de escravidão para servir a Deus com medo. Eu não venho para a igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu não venho para a igreja porque o diabo vai me pegar. Não, eu venho para a igreja porque eu quero clamar Abba Pai. Eu quero intimidade com meu Deus. É diferente servir a Deus assim. É diferente, até a maneira de você se arrumar é feliz, é contente. Hoje é dia de culto. Quero chegar cedo, quero cantar as canções, quero celebrar o meu Deus. É diferente. Mas quando eu sirvo a Deus debaixo da escravidão, não vou chegar agora não, porque tá na parte daquela cantoria lá, eu não gosto desse negócio não. Não, fica de pé, isso, aquilo, outro, não dá para mim não. Mas se fosse para ficar de pé na fila do INSS, para pagar uma conta, ficava 1 hora, 2, não reclamava não. Mas é para Deus, aí para Deus tem que criticar, tem que questionar. Quando a gente serve a Deus assim, Ele disse, eu não te dei um espírito de escravidão para me servir com medo. Eu te adotei. Você é meu filho. E eu vou provar isso para você. No decorrer da sua caminhada, eu vou provar para você. Você é meu filho. É meu filho. E por fim ele fala que se nós somos filhos, nós temos parte na herança também com ele. Juntamente com Cristo, que reparte conosco todas as coisas. E se padecermos, também seremos glorificados. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Põe no seu coração essa palavra. Amanhã daremos continuidade a esse texto. Eu sei que amanhã é segunda-feira, mas como é os 3 dias especiais, nós daremos continuidade a essa mensagem, falando um pouquinho mais sobre salvação. O meu conselho para você é: tenta não faltar esses cultos. Tenta pegar o encaixe de uma mensagem com a outra, para que faça mais sentido e a obra de Deus seja plena na sua vida, seja total na sua vida. Você precisa entender sobre o plano de salvação, sobre esse processo de salvação. Tem gente antigo de igreja que depois que a gente começou a estudar sobre esse texto, pessoas que oravam e diziam: não, eu estou preparado, pastor, a hora que Jesus quiser vir, ele pode vir, eu estou preparado. Começamos a estudar o livro de Romanos e o pessoal está dizendo: pastor, eu já estou orando a Deus, dizendo: Deus, não vem agora não estou preparado não. Eu achei que eu estava, porque eu já estava batizado já, mas diante de tudo isso que a gente está estudando, não estou preparado ainda não. Eu quero é me preparar. Se Deus me der essa oportunidade, eu quero me preparar. Eu quero morar lá no céu.
Amém, queridos? Então, glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, louvado seja o teu nome, que nos concede graça, que nos permitiu entender um pouco mais sobre esse processo de salvação, essa obra redentora, essa obra de resgate. O que eu percebo, Pai amado, é que o Senhor está salvando pessoas aqui. Pessoas que não tinham a alegria da salvação vão passar a ter. Essas pessoas estão compreendendo a cada dia o que o Senhor tem tratado com eles. Tem gente orando dizendo, me dá mais uma chance. Tem gente orando dizendo, Deus me ajuda, eu quero acertar. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Não é assim que são os filhos de Deus? Guiados pelo teu Espírito? Não foi o Senhor que disse que não nos deu um espírito de escravidão? Então eu não quero estar aqui de maneira forçada. Eu não quero estar aqui de maneira obrigada. Eu quero entender que o Senhor me deu um espírito de adoção de filho, ou seja, agora eu sou filho e dentro do meu coração eu clamo, Abba, Pai, Paizinho querido, intimidade. O que eu estou desejando é intimidade. É assim que uma pessoa salva se comporta. Ela não vem à igreja só para pedir uma bênção, não. Ela vem para adorar, ela vem para se render, ela vem para se prostrar, para ter intimidade com o Senhor. E no coração dessas pessoas o Senhor testifica. A cada dia o Senhor prova, você é meu, eu te ganhei, eu te conquistei. Você pertence a mim. Ainda que as pessoas digam, você chegou agora na igreja, o próprio Deus vai dizer para você, você é meu. Você é meu. Eu enviei meu filho, foi por você. E essas pessoas estão entendendo, Pai amado, que além de tudo isso, ainda existe uma herança para ela. Ainda existe uma herança para essas pessoas. Herança compartilhada de Cristo para conosco. E Ele mesmo disse, ainda que você padeça, eu vou glorificar você comigo. Ainda que você seja humilhado por causa de mim, eu não deixarei você humilhado. Eu vou glorificar você. Eu vou tirar você dessa vergonha, dessa humilhação, desse vexame. Talvez pessoas digam, até tem dito para você, de que adianta você estar tanto na igreja? Tua vida não muda, não acontece nada. Se você padece com Cristo, você vai ser glorificado por Ele. Essas mesmas pessoas contemplarão a mão de Deus sobre a tua vida. Essas mesmas pessoas verão que você é filho de Deus. O Espírito Santo mostra. Tem gente aqui hoje, meu Pai, que está aqui, mas foi humilhado. Colocaram em xeque até a fé desta pessoa. Colocaram em xeque até a comunhão desta pessoa. Meu Deus, não deixa essa pessoa ser humilhada, não. Exalta o teu povo, porque nós decidimos te servir, te obedecer, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Espírito Santo. É o que nós queremos em nome de Jesus.